Meu nome é André Silva, eu sou da empresa Cantinho Encantado e hoje a gente vai ter um bate-papo sobre festas infantis. Essa tela que está aparecendo para vocês é um checklist. O pessoal que não conseguiu baixar esses arquivos do checklist e da planilha com cálculo de comidas e bebidas, mande um e-mail para cursos@cantinhoencantado.com e me solicite que eu te encaminho novamente esses arquivos, porque a gente deixou ele disponível durante um período, eu não sei se deu tempo de todo mundo baixar, mas me encaminhe esse e-mail que eu te retorno com esses arquivos. Então aqui temos um checklist, um pequeno checklist, né, com alguns itens básicos de certa importância em que a gente vai ter que se preocupar para que o nosso evento seja fantástico. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai começar a nossa festa é definição de tema, pensar no tema. E essas às vezes é uma coisa que nossos próprios filhos ajudam, né? A própria criança auxilia e muitas vezes dificulta para o pai. Por quê? Porque às vezes ele pede um tema que é muito difícil do pai encontrar no mercado. Por quê? É um tema novo. E principalmente temas novos são difíceis de você ter no mercado. Papelaria, às vezes se você quiser alugar uma mesa, também não tem. Então, quando tem questão de tema, quando é relacionado a algum tema novo, o que eu vejo muito os pais fazerem, que a gente também incentiva muito, é fazer montar, né, o tema com a criança. E é uma coisa até interessante que a gente observa alguns temas que os pais fizeram para a festa dos filhos que, sinceramente, são muito mais bonitos do que os que a gente vê às vezes no mercado para ser alugados. Eu fiz uma festa uma vez, uma decoração do Minecraft, em que o pai e o pessoal, eles montaram a estrutura do Minecraft, fizeram, né, a decoração do Minecraft, porque não tinha, eles procuraram, rodaram aqui Taguatinga, Águas Claras atrás disso, e não tinha encontrado na época, porque era um lançamento, algo novo. Então essa é uma coisa bacana, tanto é que a gente até incentiva isso, às vezes, quando o pai não quer alugar, porque dependendo do estilo, né, também, que o pai procura, ele não vai encontrar, principalmente para festas cleans, festas que você não tem aqueles grandes bonecos, que você quer uma coisa mais limpa, uma coisa mais clean. Esse tipo de festa, a gente tende a trabalhar com itens menores, às vezes os pais, eles pegam até brinquedos da criança para decorar a mesa do bolo, porque numa festa clean você não precisa de muitos itens decorativos. Você colocar um outro, já vai remetendo ao tema, já começa a trazer uma beleza para a mesa. Lógico, se você tiver vários, dependendo da forma como você dispor, vai ficar bonito também. Mas também tem a questão dos excessos, né? Sempre aquela questão de tentar harmonizar tudo, que às vezes colocando muito acaba trazendo muita atenção para vários pontos da mesa, e isso acaba tirando o foco do aniversariante na hora que for cantar o parabéns, ou às vezes do bolo todo decorado. Então esses são alguns detalhes que a gente tem que tomar no conta, que a gente tem que ir assim, se policiando para que a gente não acabe colocando muita coisa numa mesa e acabe tirando a beleza da festa. Mas isso a gente vai comentar em outros vídeos mais a fundo. Hoje vamos se atentar mais à estrutura, assim, a parte principal, primeiros passos, a parte de planejamento e organização. Então, definindo um tema, junto com a criança, ou às vezes você, junto com o seu marido, ou junto com as tias, definindo o tema, também tem a questão da data, questão do horário e local. É muito importante, principalmente para quem mora em prédios, né? Que tem um salão de festa, ficar atento a isso, a questão de data. Porque muitas vezes você pensa na data, vai planejando tudo e esquece de reservar no salão do prédio. E isso acaba fazendo com que você tenha que procurar um outro local, mudar a data do evento e tudo mais. Então, para não ter esse problema, uma das primeiras coisas que você vai atrás é da data e do local. Procure o local, procure data, porque tudo vai depender
desses dois fatores, tanto questão de comida, quanto questão de brinquedo, quanto alimentação e tudo mais. A questão do horário. Isso também é muito relativo, porque depende do tema, depende da idade da criança, então isso aqui também é uma coisa que tem que se pensar para cada tipo de evento, para cada tipo de pessoa. Porque eventos de crianças de 1 ano, 2 anos, geralmente o pessoal faz mais cedo, 17, 16 horas, porque aí a criança não vai ficar tão cansada, não vai chegar no fim da festa assim um pouco enjoada, né? Não vai estar cansada do evento. Mas também tem de criança para criança também. Tem crianças que aguentam ficar até mais tarde acordada, mesmo nessa faixa etária. Então, isso é uma coisa que os pais têm que ver em relação tanto à criança quanto à convidada para definir a questão de horário e tema. Número de convidados. Aqui é interessante você anotar a quantidade de convidados pode se colocar acima de 10 anos. Você conta como convidado. Porque isso, para quem trabalha com buffet, é importante. Até para você contratar um buffet ou para definir quantidade de comida, você tem que ter um número de convidados. Contando a partir de 10 anos. Idade de 10 anos para cima, você conta como convidado. Crianças de 10 anos para baixo. Aí aqui embaixo, a questão da faixa etária. Esse item aqui a gente colocou nesse checklist, por quê? Porque você colocando aqui, definindo a faixa etária, a quantidade de crianças em cada faixa etária dessa, você vai conseguir aqui definir quais são os melhores itens para animação, qual o melhor item de brinquedo, né? Qual seria o melhor brinquedo, qual seria a melhor animação para essa faixa etária. E isso aqui, se você tem isso aqui, você consegue, às vezes, dependendo de como é a família, de como é os tios, alguém pode fazer algum tipo de atividade. E isso aqui vai auxiliar ele a definir qual atividade que ele pode fazer. Nesse checklist aqui você vai ter uma gama de orientações, um monte de orientações que vão fazer com que o seu evento siga assim para o sucesso, né? Que não corra nada de errado. Hoje em dia, a gente tem que ter aqui embaixo, ó, aqui eu vou ter uma parte aqui que eu separei, que são alguns itens importantes, que é se no evento da pessoa vai ter pessoas que são intolerantes à lactose, pessoas que são intolerantes a glúten, pessoas com diabetes e pessoas vegetarianas. Essas três aqui de cima, lactose, quem tem intolerância à lactose, glúten e pessoas diabéticas, a gente sempre tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe qual é o grau dessa intolerância, né? E a pessoa diabética, ela tem que evitar, né, comer coisas doces e tudo mais. Então isso é legal, a pessoa ter isso aqui escrito e mostrar, às vezes, para a pessoa que vai trabalhar na parte de alimentação, né, quem vai servir, mostrar para ela, ó, quem são tais pessoas, para ela ficar atenta na hora de servir. E isso vai fazer a sua festa também ficar mais organizada. Você vai saber qual tipo de alimentação você vai conseguir preparar para cada tipo de pessoa. Certinho. Agora aqui, ó, como você pode ver, um checklist até extenso. A gente colocou vários itens, porque ele engloba tanto a parte de decoração, a parte de organização, né? Temos também a parte de alimentação, a parte de brinquedos e animação, e também equipe de apoio, se você for precisar de alguma equipe de apoio. Então aqui tem todos os itens, basicamente, que você vai precisar. Aqui não necessariamente você precisa contratar todos esses itens. Você vai ver que muitas das coisas você consegue fazer. E você pode fazer. Porque, por exemplo, alguns itens aqui, se você for pegar e for contratar alguém para fazer, lógico que a pessoa vai ter, ela tem, né, o custo dela e também tem o lucro da empresa que ela tem que tirar. Então acaba ficando um valor mais alto. Mas quando você tem tempo para preparar, por exemplo, uma lembrancinha, uma decoração, alguns itens que você vê que você consegue fazer, a gente até te incentiva a fazer porque você vai conseguir reduzir alguns custos. E com isso,
você vai poder, às vezes, investir num tipo de alimentação melhor, ou numa decoração mais requintada, ou mesmo em algum tipo de lembrancinha diferente para os seus convidados. Então, vamos lá, alguns itens, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aqui vai ter a questão da mesa temática, maquete do bolo, vela do aniversário, forminhas, parte de personalizados, lembrancinhas, toalhas, cobre-mesa. Então, aqui você vai ver que tem uma lista extensa. Não necessariamente você precisa disso tudo para o seu evento. Aqui eu coloquei de uma forma bem extensa, porque você vê o que vai ser necessário para o seu evento, o que não for você retira da lista, né? Você rabisca, e se precisar acrescentar mais alguma coisa, tem alguns espaços aqui embaixo. Aí você pode colocar mais alguns itens aqui embaixo. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Tá fluindo bem? É porque às vezes essa parte de primeiros passos, planejamento, eu acabo me empolgando aqui, falando demais, muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí, porque eu dou um toque aqui. E aqui tem uma parte, aqui no final tem a parte de apoio, que são pessoas para recepcionar, recepcionistas, garçons, copeira, fritadeira, fotógrafo, imagem, pessoal de auxílio na gráfica e tudo mais. Bem, essa parte aqui, como vocês podem ver, tem bastante itens, e para a gente organizar um evento, eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Como a gente já trabalha com evento e com isso há algum tempo, quando foi o meu casamento, eu quis fazer algumas coisas, né? Eu preparei a gente auxiliou na parte de decoração e a gente fez até uma pequena apresentação lá durante o nosso casamento, durante a abertura da pista de dança. E eu quis fazer, uma das coisas que eu fiz lá, que eu quis fazer para economizar dinheiro, foi a parte de pirotecnia, daqueles fogos de artifícios, né? Que ia ter, descendo a escada, que a gente coloca os fogos no chão. Então, quando eu vi aquilo, como eu já conhecia, assim, eu já tinha visto como que era aquilo, já tinha observado, eu falei, não, aquilo é tranquilo, eu vou fazer. E arrisquei fazer. Deu certo, mas eu fiquei com o coração na mão, porque eu estava antes do casamento, o casamento era às 7, eu fiquei no salão até às 6 horas, se eu não me engano, terminando a instalação disso, porque eu tinha que instalar toda a fiação, passar toda a fiação, tinha que isolar tudo e fazer o teste. E nisso eu acabei perdendo meu horário, né? Fiquei lá até mais ou menos umas 6 horas. De lá eu tive que correr para me arrumar e depois ir para a igreja. Mas não acabou por aí a correria. Como na hora a gente estava com tanta coisa na cabeça, eu não fiz esse planejamento, né, um checklist, eu não fiz nada, não deixei ninguém responsável por isso. Quando foi na hora de acionar, eu não encontrava a chave de acionar os fogos. Então a gente teve um atraso para descer da escada, porque a gente não estava encontrando a chave que aciona o controle remoto para acionar os fogos, e também eu não deixei ninguém responsável por isso. Então, na hora, eu acho que eu tinha deixado a chave lá fora, quando a gente foi tirar foto, e na hora foi uma correria que só o pessoal que estava por trás disso, né, que foi o pessoal que estava auxiliando no cerimonial, e algumas pessoas que estavam ali próximas, que viram essa correria, porque tiveram que ir lá fora procurar uma chave e tudo mais. Então, isso acabou atrasando em uns 15 ou 20 minutos a nossa descida para o salão, por causa dessa minha falta de planejamento para esse dia, que eu achei que ia dar tempo para fazer tudo e esqueci desses pequenos detalhes. Então, esses pequenos detalhes que a gente tem que ter cuidado, principalmente quando a gente está iniciando. A gente está vendo ali, tenta listar o máximo de coisa possível. Se não conseguir,
tente falar com alguém que já realizou alguma festa para ver se falta alguma coisa que ela vai te auxiliar. E aos poucos você vai tendo ali, você vai tendo o seu material, o seu, como se diz, o seu guia para você fazer suas festinhas. Porque as festas são anuais. Então, esse ano você fez uma festa, você vai elencar tudo que você precisou. Para o ano que vem, suas anotações vão servir. Então, você vai utilizá-las novamente. E lógico que nesse período, às vezes você, quando terminou a festa, você, poxa, eu podia ter feito isso, dava para ter feito aquilo, você já anota também. E você vai tendo mais material, mais ideias para o seu próximo evento. E muitas vezes, quando a gente trabalha em evento, acontece, mesmo a gente se planejando, acontece, né, igual aconteceu com a gente com essa chave, de a gente ter perdido a chave e ter tido essa correria. Só que muitas vezes isso acontece, só que o cliente não percebe, porque a gente acaba como se a gente acaba, como eu posso dizer, a gente não é, a gente tenta, né, não transparecer que tem algo errado. A gente vai fazendo, precisou de algo, alguém da equipe sai, vai lá, pega, volta e fica tudo tranquilo. A gente tenta contornar aquela situação. Muitas vezes não tem como a gente sair do local para ir buscar no depósito o que faltou, a gente dá um jeito, tem que contornar. E o cliente às vezes não nota que teve aquela pequena falha. Mas a gente que trabalha com isso, a gente sabe, né? Sabe que todo evento tem alguns imprevistos, tem algumas falhas que acontecem, mas a gente tem que estar preparado para contorná-las. E uma das coisas que a gente começou a fazer para evitar isso, de sobrecarregar também a gente no dia do evento, foi começar esse planejamento, começar a fazer isso, muitas coisas antecipadamente, antecipar bastante coisa. E uma delas é a parte da decoração, a parte de alimentação também. Então, no dia a gente fica bem mais tranquilo. A gente faz a parte de montagem, faz tudo e fica mais tranquilo na festa. E é uma coisa que, com esse planejamento, você também pode se programar para fazer. Para chegar no dia você estar mais tranquilo, fazer a preparação, fazer tudo e ficar mais tranquilo. Oi? Tem alguma pergunta? Aproveitando esse lapso, deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Tá indo muito rápido, gente? Como que tá? Vocês estão com alguma dúvida? Vão falando aí, que às vezes eu vou falando como se eu estivesse explicando para o pessoal aqui da equipe, aí às vezes vai muito rápido, né? Vamos falando aí, vamos me dando feedback. Vou pegar aqui agora a planilha, que algumas pessoas tiveram dificuldade, eu tive meus e-mails aqui, que tiveram dificuldade para entender um pouco essa planilha. Então vamos lá. Temos aqui uma planilha de cálculo de comidas e bebidas para festas infantis. Por que eu coloquei aqui para festas infantis? Porque geralmente as festas que eu trabalho, geralmente as festas que a gente faz, a gente não costuma trabalhar com cervejas, né? Então, porque isso é um pouco relativo, se a pessoa tem que conhecer as pessoas para saber o tanto que elas consomem de cerveja ou não, para fazer esse cálculo de quantas pessoas precisaria, de quantas cervejas precisaria para essa quantidade de convidados. Então, aqui em cima, essa planilha ela é automática o preenchimento dela. Você precisa apenas saber a quantidade de convidados que você já anotou naquele checklist e a quantidade de crianças também que você anotou naquele checklist. Você colocando aqui a quantidade de crianças e quantidade de adultos e de convidados, a planilha vai fazer o cálculo e vai te dar aqui, onde está o total, a quantidade de comida e quantidade de bebida que você vai precisar para o seu evento. Aqui no início, temos aqui o bolo. Geralmente, a média que a gente calcula para bolo, para cada festa, é em torno de 100 gramas por pessoa. Mas, dependendo da festa, dependendo da quantidade de doce que vai ter, dependendo da quantidade de comida que vai ter,
essa quantidade pode ser diminuída, porque nem todo mundo vai comer do bolo. Por exemplo, para uma festa de 80 pessoas, a gente não usaria aqui, ó, por exemplo, a gente não usaria, para 80 pessoas, a gente não usaria 8 quilos. Nesse caso aqui, eu coloquei 90 pessoas. Deixa eu colocar aqui para 80 para a gente facilitar, já que eu comecei a falar de 80. 80 pessoas, ele faz o cálculo, mudou aqui, mudou para 7 quilos. Então, você vê que, apesar do pessoal recomendar a cada 100 gramas para cada pessoa, dependendo de uma certa quantidade de pessoas, você começa a diminuir isso. Não precisa você ter 1 para 1, né? Ter essa quantidade de 100 gramas para cada uma pessoa, quando você tem uma quantidade maior de convidados. Então, olha aqui, para 80 pessoas, como que geralmente a gente calcula quando a gente trabalha com a parte de buffet, com a parte de alimentação? Isso vai te auxiliar quando você for planejar os seus eventos. 80 pessoas vai dar em torno de 30 ou 7 quilos de bolo. Salgados vai dar em torno de 1100. Aqui eu estou colocando... Só que aqui está calculando tanto para criança quanto para... Está somando aqui, né? Aí ele faz esse cálculo para dar 1100, que seriam 1.100 salgados. 1.100 salgados daria em torno de 12... Acho que daria isso, né? Em torno de 12, mais ou menos, por pessoa. E essa quantidade é uma quantidade também que vai variar dependendo do que você tiver a mais no evento. Esse primeiro item aqui, ó, essa quantidade de 12 por pessoa, 100 gramas por pessoa, 5 docinhos por pessoa, bolo, salgado e docinho, 100 gramas de bolo, 12 unidades de salgado e 5 unidades de docinho, é para quando a gente tem um evento em que não vai ter mais, por exemplo, cachorro-quente, hambúrguer, pizza, essas outras coisas. Quando você começa a ter esses outros itens, você pode começar a diminuir no salgado. Não necessariamente você precisa manter essa quantidade quando você adiciona outros itens, senão vai sobrar muita coisa. Aqui embaixo desse item tem uma parte que está relacionada ao almoço. Para quem for querer fazer um almoço, né, e quiser saber mais ou menos a quantidade de arroz, de carne, de frutas, verduras e legumes que pode colocar, de massas, de empratados. Então aqui também vai dar uma estimativa para você de quanto que você vai precisar em média de cada coisa. E isso tudo também tem que ser levado em conta se você vai ter outros itens ou não, porque cada vez que a gente adiciona uma outra variedade de alimentação, um outro detalhe, você acaba diminuindo em outros aspectos. Aí aqui também eu coloquei para a parte de churrasco, né? Se alguém precisar de algum cálculo para churrasco. E também tem aqui uma parte para bebidas. Essa parte de bebidas, para quem tem a planilha, viu que tem uma parte aqui que está em azul. Que geralmente essa parte em azul é quando o pessoal... Cadê aqui? Isso. Geralmente é o que é servido na festa, que é refrigerante, suco e água. Quando a gente serve refrigerante, suco e água, o cálculo que a gente faz é de refrigerante 0,4 por pessoa, 400 ml por pessoa, suco 200 ml por pessoa e água 200 ml por pessoa. Só que a gente tem tanto convidados adultos quanto crianças. Quando a gente tem crianças abaixo de 7 anos, a gente conta 3 crianças. 3 crianças a gente contabiliza como um adulto. Então a gente teria um adulto aqui, a gente tem 30, né? 30 crianças para esse evento e 80 adultos. Então a gente contabilizaria 30 dividido por 3, daria 10. Então seria 80 convidados adultos e mais 10 que faria a referência a crianças, né? Que essas 10 a mais contabilizaria toda a alimentação, tanto bebida e comida, que precisaria para criança. Só que aqui nesses cálculos já está feito de um modo que já faz esse cálculo, já faz toda essa separação.
Isso é só para você ter uma ideia de como a gente chega a certos valores aqui, porque às vezes você vê que não pode bater, se você calcular 0,4 vezes 80, às vezes. Pode chegar a dar um valor diferente. Aí bebida, suco e água. Se for só refrigerante, vai ser em torno de 600 ml por pessoa. Se vocês pesquisarem na internet ou verem com outras pessoas, vocês vão ver que tem gente que coloca uma quantidade, às vezes, até menor de refrigerante, às vezes até de bebida. Mas, pela experiência que a gente já teve com buffet, com esses anos que a gente vem trabalhando, eu costumo colocar essas quantidades, que é uma quantidade segura, para você não ter que chegar no final do evento ou antes dos parabéns ter que sair correndo para ir comprar refrigerante, suco ou água. Tente, aqui por esse cálculo, você vai ter uma quantidade que, se sobrar, vai sobrar em torno de uns 2 litros, às vezes, né, a mais. E também isso vai ser relativo ao tempo, à época do ano. Se você tiver uma época mais fria, você pode diminuir um pouco. Se tiver uma época mais quente, você pode manter o que tem aqui, né, acrescentando um pouco mais, às vezes, de suco ou de refrigerante. Não, na verdade, perdão. Você pode manter o que tem aqui, mas você vai ter que aumentar um pouco mais de água nesses 3 itens, refrigerante, suco e água. Por quê? Em épocas mais quentes, as crianças, elas bebem muita água durante a festa. Elas não podem até comer, é muito difícil elas comerem, mas elas bebem muita água. Elas descem do brinquedo, vai correndo lá, vai atrás do garçom, vai na copa e pede um copo de água. A parte de comida, agora que eu falei das crianças, que eu lembrei. No evento, isso é uma observação até importante. Tente colocar uma mesa mais baixa, próximo de onde as crianças estão brincando, de onde tem uma animação. Porque ali o garçom vai lá, coloca um prato de salgado, coloca os copos, né, com refrigerante, com suco, com bebida. E nesse momento as crianças comem, elas param para comer, elas param para tomar. Se não tiver um espaço assim, a criança vai passar praticamente o evento todo sem comer nenhum salgado, sem beber algum líquido, porque elas vão ficar ali focadas em brincar, em se divertir com os amiguinhos. Então, tem essa preocupação em deixar um pouco lá, deixar essa mesa mais baixa para as crianças poderem se servir. Ou se não tiver essa possibilidade, oriente a pessoa que vai servir, né, ou quem for ficar na copa, auxiliando, a ir até as crianças e entregar um pouco de salgado, um pouco de suco, de refri. Aí aqui embaixo tem também um outro item, que é a parte dos descartáveis, que os pais perguntam muito para a gente. E que eu acho importante também colocar aqui, para ter uma ideia, porque a gente já teve um evento, é cômico agora, mas na hora do evento a gente fica muito tenso, porque a gente acaba se envolvendo, né, e tenta ajudar, mas tem hora que fica difícil a gente auxiliar, porque dependendo da localidade onde você mora, onde vai ser o seu evento, você não tem comércio próximo. E isso dificulta muito se você precisar de copo descartável, principalmente copo descartável, porque o restante aqui, pratinho para bolo e garfo, geralmente não falta. Isso aí tem como contornar, mas copo é uma coisa bem complicada. A gente fez uma festa uma vez, eu acho que tinha em torno de umas 90 pessoas, a gente não estava com a parte de buffet, foi a pessoa que preparou tudo, só que a parte de descartáveis, ela comprou muito abaixo do que precisava. Ela comprou quase em torno de... Ficou 1,3 para cada pessoa, seria mais ou menos se a gente fosse dividir a quantidade de descartável que ela trouxe, de copo descartável, para a quantidade de convidados. Tinha 90 pessoas, ela levou 150 copos. Então era uma quantidade muito abaixo para essa quantidade de convidados. Para esse cálculo aqui que eu fiz, para 80 pessoas, eu levaria em torno de uns 5 pacotes de descartáveis com 100 ml, com 100 unidades. Por quê? Porque, por causa disso, para você prevenir um copo descartável, por exemplo, vamos pegar um copo bom, um copo da Copobras, de 100 unidades. Ele custa em torno de uns R$ 4,85, R$ 5.
Isso você comprando numa loja de descartáveis, uma loja que só vende descartáveis, você vai pagar em torno disso. E se você no dia precisar, você esse mesmo copo você vai pagar em torno de 8 a 9 reais. E aqui, por exemplo, essas 5 pacotes, às vezes o pessoal vai achar até muito, 50, 500 unidades para 80 pessoas. Mas se você for parar, quando você for em um evento, tiver como convidado, você para e fica observando a quantidade de copos descartáveis que vêm e que retornam para a copa e são jogados fora. Essa quantidade, às vezes a gente não observa, mas é uma quantidade até grande. E geralmente uma pessoa consome de 4 a 5 copos por evento. E isso é uma coisa assim que a gente tem que ter em mente para quando for calcular essa questão de descartáveis. Que essa parte aqui, se faltar, é difícil contornar, porque lavar copo descartável é complicado, ele quebra e não é tão higiênico, não é uma higienização muito fácil de se fazer. Já quando é o copo de acrílico, aí já muda, né, a situação. Tanto é que aqui eu tenho que até fazer uma ressalva. Esse copo aqui seria para copo descartável mesmo. Você tendo copo de acrílico, se você tiver uma pessoa na copa, tiver uma copeira, tiver alguém auxiliando, tem como fazer a higienização, lavar e tudo mais. Mas sendo copo descartável, contabilizado ele para o lixo mesmo. E tem os outros copos, tem alguns copos mais resistentes, né, dependendo do tipo de festa que você for fazer, você acaba consumindo menos. Por exemplo, eventos em que você não tem garçom, em que as pessoas vão se servir. Que você tem a champanheira, tá lá os refrigerantes e a pessoa está se servindo. Esse tipo de evento você costuma usar menos copos descartáveis. Para esse tipo de evento você pode calcular de 3 a 4 por pessoa. Porque a pessoa geralmente está tomando o seu copo, o seu refrigerante, e quando ela quiser mais, ela vai com aquele próprio copo e vai se servir novamente. Então, aquele copo ela está reutilizando outras vezes. Aí essa seria uma forma de você economizar. Se você não tiver uma champanheira, tem como improvisar uma, tanto com balde, tanto com taças, quanto com balde de gelo, tem como improvisar esse tipo de suporte, né, para a pessoa servir o refrigerante e, ao mesmo tempo, você economizar, que você não vai precisar de garçom. Você vai economizar também no copo descartável. Às vezes você vai precisar de uma pessoa na copa para fazer reposição de refrigerante, de salgado, de alguma outra coisa que precise. Mas você já pode começar a pensar numa forma diferente para economizar. Eu, particularmente, aconselho muito as pessoas a fazerem mesas de buffet. Não deixar assim, não trabalhar muito com o fato do garçom ficar servindo e tudo mais. Por que disso? Porque quando a gente monta uma mesa de buffet, principalmente quando é festa em casa, em salão de festa de prédio e tudo mais, a gente consegue criar uma intimidade maior entre os convidados. E como? E por quê? O porquê disso? Porque ao convidado se levantar aí na mesa do buffet, ele começa a dar uma dinâmica ao evento, ele vai andar, ele vai sair daquele, como se diz, daquela mesa onde ele está ali sendo alimentado, parecendo que a gente está colocando ele para engorda, né? Que a gente só vai dando alimento, vai dando comida, mas a gente consegue tirar ele daquele momento em que ele vai sair, ele vai até uma mesa de buffet e lá ele acaba interagindo com outros convidados. Então ele não vai se sentir isolado no evento. Porque muitas vezes a gente fica até com receio de convidar certas pessoas, porque se ela for, como ela não está no núcleo das outras, né, no núcleo de amizade, ela acaba se sentindo deslocada. E esta é uma maneira de fazer interação entre os convidados. E é uma forma de, ao mesmo tempo que você está fazendo interação entre os convidados, aumentando, né, assim, os laços de amizade entre os seus próprios convidados, você está economizando. Então é uma forma de se pensar, uma outra maneira de se pensar no evento, né, de se trabalhar um evento em que você traz uma qualidade, pode-se dizer, uma qualidade de vida maior, né, uma sensação de gratidão, de ter sido convidado para aquele evento maior,
e, ao mesmo tempo, você consegue cortar alguns custos que vão ser desnecessários para esse tipo de evento. Aí aqui também tem uns pratinhos para bolo, garfo para bolo, guardanapo, cestinhas para salgados. Aí cestinha para salgado vai depender também, você não precisa comprar muitas, né? Geralmente você pode contabilizar tanto por aqui para essa tabela, igual eu fiz aqui, se você colocar a quantidade, ele vai te dar uma média de quanto que você vai precisar. Mas também você pode contabilizar pela quantidade de mesas de convidados que você vai ter. Se, por exemplo, você vai colocar 10 mesas de convidados, eu sugiro que você tenha 30 cestinhas para reposição. Por quê? Existe um momento da festa em que chega todo mundo junto. É o momento que eu costumo chamar de momento mais crítico do evento. Esse momento é o momento que o pessoal chega e como se diz, a saída da cozinha, ela não dá conta, porque muita pessoa chega ao mesmo tempo. Tanto é que é um momento que quem está como contratante, né, acha que o serviço não está rendendo, mas é um momento em que a quantidade de pessoas que está chegando não suporta a saída da cozinha. Mas existem festas que isso vem sendo gradativo. A pessoa vai chegando, vai dando tempo de servir normalmente, não tem nenhum problema. Mas tem eventos em que o pessoal não chega no horário certo, né? Por exemplo, com programa para iniciar a festa às 5 horas da tarde, no sábado. Começando 5 horas da tarde, tem eventos em que o pessoal começa a chegar, a grande quantidade de convidados começa a chegar, uma grande quantidade começa a chegar às 6h40, 6h45. Então, nesse momento, quando chega todo mundo, forma até aquele pequeno tumulto na entrada do salão, porque todo mundo quer cumprimentar o aniversariante, cumprimentar os pais, né, do aniversariante. Então, a gente já nota aquele tumulto. Então, essa é uma particularidade que acontece nos eventos, na grande maioria deles acontece porque o pessoal costuma chegar atrasado, infelizmente, eles costumam chegar atrasado, e que a gente tem que estar atento para isso. Então, programou para tantas pessoas, por exemplo, para 80 pessoas, orienta o pessoal da cozinha, eu convidei tantas pessoas, eu sei que tantas pessoas provavelmente vão chegar a tal horário, se você já conhece o estilo das pessoas, você dá para prever mais ou menos o horário que elas podem vir, e falar para a pessoa, como se diz, ficar atenta para atendê-los de uma maneira rápida. Eu acabo me delongando muito, perdão. Deixa eu mudar aqui. Então, pessoal, esses 2 artigos que a gente trabalhou, o checklist e essa tabela de comidas e bebidas de cálculo de comidas, seria um passo inicial, onde a gente trabalha praticamente tudo que a gente vai ter no evento. Posteriormente a isso, a gente vai começar a pensar na decoração e no tipo de alimentação. Porque ali você só fala apenas de salgado, também tem opções de crepe, pizza e uma variedade de coisas. Além dos doces, que tem cupcakes e tudo mais, que aí vai depender muito do tema que você vai trabalhar. Tem alguma pergunta? Não? Por enquanto, não. Eu gostaria de aproveitar esse momento, eu vou ver se tem alguma pergunta. Gostaria de agradecer o pessoal que auxiliou a gente com uma pesquisa que a gente enviou por e-mail. Nessa pesquisa a gente fez algumas perguntas que vai ajudar a gente a elaborar alguns projetos mais para frente. E esse projeto de hoje, né, essa web aula de hoje, já é fruto dessa pesquisa, porque lá nessa pesquisa a gente teve muitos pais que falaram, né, para a gente que eles sentem dificuldade na parte de planejamento, em saber quanto que vai precisar de comida, de bebida, como que ele pode organizar tudo e deixar os convidados satisfeitos. Então, assim, aqui a gente vai conseguir agora ter um material para poder elaborar aulas e mais alguns outros artigos mais direcionados a suas necessidades, ao que vocês estão precisando. E uma das coisas que a gente falou no início, que até
acho até interessante a gente comentar que a gente notou para essa pesquisa que os pais, atualmente, né, os maridões, né, estão auxiliando muito as mães também na festa, né, tanto na elaboração quanto na organização da festa. Dos nossos clientes, a gente tem alguns que são os pais mesmos, que vêm até a gente, que fecha tudo, que estão por dentro, né, do que vai ser na festa. Eles querem estar por dentro, e isso é uma coisa bacana, porque hoje em dia, nessa era tecnológica, de tantas coisas que vão tirando a foco da gente, é interessante ainda ver que tem pessoas querendo manter essa união da família, né, querendo fazer, né, uma festa junto com o filho, tá ali junto, né, tanto na criação quanto no desenvolvimento dele. E esse projeto, essa web aula de hoje e as outras que virão, é uma forma de incentivar isso. Então, você, junto com seu marido, junto com seus filhos, sentem, pense na festa, faça com que saia algo bem bacana. E se precisar de alguma ajuda, mande um e-mail para a gente. Na medida do possível, a gente vai respondendo, porque aí a gente vai vendo, dependendo da dúvida de cada um, a gente vai respondendo. Tendo alguma dúvida específica, a gente pode auxiliar aí sem nenhum problema. E é bacana. Eu gosto muito de quando eu vejo, quando o cliente me liga e fala, eu quero fazer uma festa na minha casa, eu quero fazer uma festa no salão do meu prédio. Isso, para mim, é muito bacana. Eu gosto de levar meus equipamentos, levar tudo para a festa, mas eu gosto muito mais quando eu chego lá e o pai fala, eu preciso disso, 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 mas isso aqui a gente está preparando. Eu acho muito legal de ver essa iniciativa dos pais, essa preocupação em conseguir fazer algo para o filho. Nem que seja uma coisa, mas estar junto, né, ali fazendo. Isso é uma coisa muito bacana. E, lógico que isso também demanda um pouco de tempo. E, aos poucos, a gente vai mostrando aqui como você consegue fazer, por exemplo, montar tudo, montar a organização, montar o planejamento, a decoração, montar tudo sozinha, com a ajuda de algumas pessoas, e tudo dá certo, sem precisar contratar muitas pessoas. Porque às vezes tem algum item ou outro que a gente precisa contratar. Se você não tiver nenhum conhecido que tenha brinquedo, você vai precisar contratar brinquedos. Se precisar para animação também, vai precisar de um animador. Mas se tiver na família alguém que faça esse papel de animador, esse papel mais engraçado, que tem aquele tio, às vezes a gente tem aquele tio mais palhaço, então a gente pode pegar ele para fazer alguma atração com as crianças. Eu mesmo, às vezes, na festa dos meus sobrinhos, a gente fazia show de mágica, né? Fazia outras atrações lá na festa dele, levava algum brinquedo. Então, assim, da mesma forma, você também pode estar auxiliando seu sobrinho, seu tio, né? Criança adulta também festeja, né? E auxiliar ele com isso. E já está dando 9 horas, 9:02 mais ou menos. Espero que a gente vai ficando por aqui nessa nossa web aula. Teremos outras pela frente, né? E posteriormente iremos divulgar. O pessoal que se cadastrou vai receber o link das novas aulas, de quando vai ter as próximas. Estamos também elaborando um curso voltado para a organização de festas infantis. Quem tiver interessado, posteriormente também vai poder vai ficar sabendo de como vai funcionar. A gente está finalizando o seu projeto, né, a sua elaboração, mas a gente pretende trabalhar todos os itens da festa infantil, desde a parte de planejamento, organização, a parte de alimentação, decoração, brinquedos, animação, o que você vai precisar de apoio, suporte, de tudo isso. E ainda a gente está pensando numa forma de ter uma aula presencial, onde você vai poder pôr a mão na massa, que aí é uma coisa assim, onde você vai pôr em prática tudo aquilo que você viu nos vídeos, e também é uma hora da gente trocar informações de uma maneira mais dinâmica, né? E também de você fazer ali na hora, a gente orientar como que pode ser feito e ter umas maneiras de dar algumas dicas, né? E passar um pouco mais da nossa experiência para você. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos que participaram dessa web aula. Muito obrigado.
E tem alguma dúvida antes de encerrar, não? Calma aí, deixa eu ver ali. Eu já encerrei, não vi as dúvidas. Oi? Ah, tá. Tá aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ela passou para cá, eu não vi. Ó, tem gente que perguntou se tem como fazer uma festa infantil mais barata possível e com cara de festa feita por família, sim. A pergunta dela é isso aí. Ela perguntou se tem como fazer, a gente tem como fazer uma festa infantil barata e com a cara de festa feita em família. Tem sim. Hoje em dia temos muita possibilidade de, tanto na parte de decoração quanto na parte de ornamentação, que você pode utilizar na sua festa. Não necessariamente você vai precisar de um profissional para fazer sua festa. Você pode, às vezes, ir até uma pessoa que já trabalha com isso e pedir algumas orientações, algumas informações. Eu conheço muitos profissionais que fazem isso assim, sem nenhum problema. A gente conversa sem nenhum problema. Eu mesmo já fiquei horas, às vezes, conversando com o cliente, dando ideias do que ele pode fazer e tudo mais, sem nenhum custo. Então, assim, tem como se fazer, sim, uma festa barata e com cara de festa feita por família. Um exemplo, uma festa, hoje em dia, uma festa para 80 pessoas, você contratando tudo, profissional, contratando tudo, você deve gastar em torno, uma festa boa, você deve gastar em torno de uns 4.800 a 5.000. Para 80 pessoas, você tendo 25 crianças, por aí, uma média, de 4 a 5 mil. Se você for preparar uma festa no mesmo nível, no mesmo porte dessa que a gente te entregaria por esse valor, você conseguiria tirar aí em torno de você conseguiria, né, ter de custo em torno de uns 2.500 a 2.700. Então, se você for parar para pensar, se você tiver algum item que você consegue fazer para diminuir seus custos, você vai, no final, quando você somar tudo, você vai ver o quanto você conseguiu economizar. E isso vai ser bom para ti e também para os seus convidados, que às vezes você pode pegar essa parte que você economizou, dar uma lembrança mais elaborada, ou mesmo guardar essa parte que você juntou para dar um presente para o seu filho ou para alguma outra necessidade posterior. Tem uma outra pergunta aqui também que também é pertinente. Deixa eu pegar aqui, cadê? Olha, tem uma pessoa que perguntou aqui como eu posso decorar a festa do meu filho, uma festa infantil, usando com o que eu já tenho em casa. Esse vai ser... Essa pergunta é até boa, porque a gente vai trabalhar isso no nosso blog, que a gente vai fazer daqui no curso também que a gente vai fazer, né? O blog a gente a partir do mês que vem, já tá com ele no ar. Então a gente vai começar a colocar algumas dicas de como você pode fazer a festa infantil utilizando esses itens que você tem em casa. Às vezes você pode pegar um quadro, não tem aqui. Hoje em dia, né, o pessoal está pegando muito quadros desses pequenos e pintam, passa uma pintura nele, dá uma repaginada, por exemplo, dá uma cor amarelada nele, coloca uma tinta amarela, coloca uma tinta azul, e ele serve de porta-docinhos. Aí coloca na mesa, fica uma coisa mais linda. Você pode também pegar algumas caixas, se você tiver caixas assim, baixinhas de papelão, você pega ela, cobre, você consegue fazer um porta-docinho. A gente vai fazer mesmo uma festa daqui uns dias e vamos fazer o tripé para os docinhos feitos de discos. E por aí vai. Tem várias ideias que a gente pode utilizar isso. Tem até um painel um painel de balão que é feito com coisas que tem em casa, que a gente vai montar um tutorial, vai mostrar, vai fazer um vídeo e posteriormente vamos colocar na nossa página do Facebook e no blog. Tá.
A última aqui, tem mais alguma aí ou eu continuo com essas aqui? Tá. Tem uma aqui que que foi, essa daqui foi me mandada por e-mail. Qual o tempo certo de antecedência para se começar a organizar uma festa? Dá para fazer uma boa festa gastando pouco? Quanto em média? E o gasto mínimo de uma festa infantil simples? Então, essa parte aqui dá para fazer uma festa gastando pouco? Dá. Dá sim, dá para fazer. Vai depender muito do que você quer fazer para a festa. Então, isso é um pouco relativo, mas dependendo do que você vai fazer, dá para fazer uma festa muito bacana, gastando pouco. Só que quando você gasta pouco, você tem que ter em mente que você vai ter que preparar algumas coisas ou ter alguém que vai te auxiliar para você poder ter essa redução de custos. Ou mesmo saber onde comprar a um preço barato. No caso dela aqui, ela perguntou quanto tempo de antecedência eu posso começar a organizar uma festa. Se você tem uma festa e, vamos se dizer, para daqui uns 4 meses, 5 meses, é um ótimo momento para você começar, porque com esse tempo de antecedência, você consegue comprar coisas na China muito mais barato do que você compra aqui. Se você for, por exemplo, em lojas de festas, você vai ver copinhos decorados, canudinhos decorados, aqueles talheres de luxo, você vai ver um monte de talheres, um monte de opções bacanas que vão encantar, vão ser muito legais para o seu evento. Só que aqui no Brasil, eles têm um custo muito elevado. Quando você vê na China, que é da onde eles vêm, a origem deles, eles têm um preço muito baixo. Então você consegue, se você tiver com 4, 5 meses, você consegue trazer itens de lá e fazer uma festa com um nível muito alto, a um preço muito baixo. Já se você não tiver um tempo desse, se você tiver mais próximo do seu evento, com 1 mês de antecedência, é um ótimo período para você começar. Com 1 mês de antecedência, você começa a fazer aquele planejamento do checklist, do cálculo de comida, e planeja seu tempo até a data do evento, ver como que ele vai ficar, quais os tempos livres que você vai ter, para você ver o que você pode fazer. E com isso você vai conseguir minimizar alguns custos. Mas um tempo bom é um tempo de 1 mês. Dá para você fazer menos? Dá. Só que vai ser corrido, o tempo fica curto. Fazer uma festa em 2 semanas, em 3 semanas fica um tanto quanto corrido, né? Então, tenha em mente essa questão do tempo. 1 mês antes é um período bacana para se começar. Se você começar antes ainda é melhor, porque você tem mais tempo para ver ideias e tudo mais, para fazer uma pesquisa de preço e tudo mais. Mas sempre quando você for fazer pesquisa de preço, lembre-se que se você vai sair de carro, tem que ver se compensa comprar, porque hoje em dia você tem que contar isso também. Deslocamento é custo, deslocamento é gasto de dinheiro. E o seu tempo também é gasto de dinheiro. Pense nisso. E, no mais, é isso. Aí, se tiver mais alguma outra pergunta, eu vou responder por e-mail, para o pessoal que está enviando aqui por e-mail. Muito obrigado a todos que participaram, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.